Meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz. Bom, depois dessa minha fala irá acontecer um vídeo de 3 minutos, depois eu volto a comentar com você, tá bom? Até daqui a pouco. Eu não tenho como abordar isso de outra maneira. As práticas que caracterizam o pentecostalismo, elas não vêm do cristianismo. Elas, na verdade, vêm do paganismo. E elas foram introduzidas para dentro do cristianismo. E, como eu disse, houve várias tentativas de fazer isso. E o que você vai encontrar em muitas religiões pagãs, curandeirismo, um xamã, um cara aí que é o cara, ele tem o poder de fazer as curas e tal. Simão Mago, em Atos capítulo 8, onde existe esse cara, e ele era chamado o grande, o poder de Deus. Usava o nome de Deus, o Deus como o Deus da Bíblia. A ideia de Deus de Israel, que ele estava, afinal de contas, em Samaria. Então, havia esse tipo de coisa, uma espécie de curandeiro assim. A busca de revelações e coisas desse tipo, tentativa de receber de Deus uma revelação através de certas fórmulas. E até a glossolalia, ou seja, a prática de falar em línguas, como acontece dentro do movimento pentecostal, é uma coisa que existe muito antes do movimento pentecostal, mas fora do cristianismo. E essas coisas foram incorporadas dentro do cristianismo em determinada altura. Essa questão de falar em línguas, no paganismo grego, o oráculo de Delfos, Sibila, a sacerdotisa do deus Apolo, falava com estranhos sons que se supunham ser mensagens de um deus. Os gnósticos também, que não eram cristãos, mas eram hereges, eles também tiveram algumas coisas desse tipo, de falar em línguas. Em outras religiões pagãs pelo mundo, no hinduísmo, você encontra esse tipo de coisa. No hinduísmo, existem pessoas que entram em transe, caem no chão, rolam no chão, falam em línguas, tem comportamento idêntico ao comportamento que acontece em determinados momentos em igrejas pentecostais. Existe um guru indiano chamado Rajneesh. Já ouviu falar? Rajneesh, não. Esse homem falava com as pessoas que você não pode ser materialista, você não pode ter apego aos bens, você devia doar os bens todos, doar para ele. Aí ele tinha uma coleção de Rolls Royce. Né? Ele tinha uns 80 Rolls Royce. Rolls Royce é carro caro, né? Mas ele não tinha apego aos bens materiais, não. Ele... Se um Rolls Royce dele pegar fogo, ele fala assim, não tem problema não, eu tenho outros. Não tinha apego, não. Mas, de qualquer forma, o Rajneesh tinha uma prática de encostar nas pessoas, chegar e pôr a mão na cabeça da pessoa, a pessoa caía no chão, a pessoa caía para trás, às vezes estava até assim, convulsão, sacudida, disparava a rir descontroladamente, esse tipo de coisa acontecia. E ele vem de uma tradição hindu, tipo um guru hindu mesmo. E eu vou mostrar algumas imagens aqui, observe como que o comportamento desse homem, o comportamento das pessoas que ele toca também é muito semelhante ao que você acaba vendo hoje em algumas igrejas evangélicas, pessoas impondo as mãos sobre a cabeça e a pessoa caindo para trás, a pessoa entrando numa espécie de transe ou entrando numa espécie de sono do espírito, como dizem em alguns lugares, né? Você vê, esse tipo de coisa não teve antes na igreja evangélica, mas isso é antigo no paganismo. É altamente preocupante ver esse tipo de coisa acontecendo dentro de igreja evangélica, reconhecendo que isso aí saiu de lá e entrou para dentro de igreja evangélica, e a adoração, a forma em que a adoração acontece também, o tipo de músicas, isso também é muito semelhante, sabe? Se você fosse uma igreja evangélica há 2 séculos atrás, ou em qualquer outro período. Bom, nós assistimos aí esse pequeno vídeo e você percebe que a situação é muito grave. Pessoas sinceras com Deus, achando que tudo isso que está acontecendo em várias religiões pentecostais, neopentecostais e outras que se caracterizam em outros modelos, é tudo de Deus, é tudo do Espírito Santo, e infelizmente você acabou de ver que não é. Abrindo a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 dizem assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o líder que segue, que prega nesse tipo de coisa, a mente dele é tão cauterizada, ou seja, ele não tem como aprender a verdade, ele não tem como saber o que é a verdade bíblica, porque ele está muito enraizado, sendo enganado ou enganada por demônios. E isso é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave a ser colocada. E quando você abre aqui 1 Timóteo 6, versículo 3, 4, 5 e 6 dizem assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja ganho de lucro, à parte dos tais,
mas é grande ganho a piedade e o contentamento. Então percebemos aqui que o apóstolo Paulo também, na mesma carta a Timóteo, ele diz que esse tipo de líder que está enraizado com doutrina de demônio, que está enraizado com tudo aquilo que não é bíblico, a pessoa acha que é bíblico, a pessoa interpreta de um jeito que é bíblico, ele não tem a verdade e o homem é totalmente carnal e só quer dinheiro. E infelizmente vemos isso em muitas denominações religiosas. A pessoa tirando o versículo de contexto, ensinando doutrina de demônio usando a Bíblia, sem ler todo o contexto. Isso é muito perigoso, tá? E infelizmente muitas pessoas sinceras com Deus estão sendo enganadas. Irmãos, que possamos ter esse cuidado, essa cautela. Deus os abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.